Olá, muros com pilastras e outras soluções para muro de alvenaria alto, tá? Porque a pilastra é uma solução muitas vezes, ainda mais em uma obra que não tem tantas opções de blocos, ela é uma opção eficiente, mas a gente tem outras, ok? E aqui eu vou demonstrar algumas outras e como a gente pode aplicar elas, tá? Então, começando aqui. Quais as diferenças entre um muro de pilastras, tá? Isso aqui é um muro com pilastras. Eu postei no Instagram recentemente uma obra que eu fiz, onde eu utilizava pilastras. Ok? E daí perguntar, tá, como funciona o muro com pilastra? O que muda? Bom, uma pilastra é só um enriquecedor largo. Ok? Então ele cria as mesmas vantagens que trabalhar com uma viga larga. Ok? Então, um muro com pilastras é um muro com um enriquecedor, só que um enriquecedor de 2 ou 3 blocos de largura. Tem que depois fazer até mais largo, geralmente 2 blocos. Ok? Tá? E quais são as vantagens que ele cria? Primeiro, a gente consegue colocar mais aço nos enriquecedores. Se cada enriquecedor consigo colocar 2 ferros, eu posso colocar 4 ferros, que já é uma vantagem. Maior volume, ou seja, resiste melhor ao cisalhamento e também resiste maiores pesos, né, auxiliando também contra o tombamento, ok? Tá? Porque ele é mais largo, então o peso total dele é maior, ajuda a suportar cisalhamento e tombamento. Próximo, isso é uma vantagem gigante, não exige blocos de encaixe. Muitas vezes você vai fazer um muro e na região só tem o bloco de 39 e o bloco de 19, tá? Isso imaginando o bloco que você trabalhar com a parede de 19 também, não vai precisar de bloco de encaixe em lugar nenhum. Ok? A gente vai dizer só o que vai ter, que você vai ligar para o fornecedor e falar, eu quero comprar 2.000 blocos de 19 por 19 por 39 e 20 blocos, 20 meio bloco, ok? Vai ser mínima coisa de meio bloco, ok? Mas é pouca coisa, tá? Próximo, maior inércia com a mesma largura, com a mesma espessura, né? Com a mesma espessura, ok? Tá? Espessura, ou seja, permite reduzir a espessura, porque digamos, se o muro tem 3 metros, eu vou precisar de uma certa inércia, certo? Tá? Se eu consigo aumentar a largura, eu consigo reduzir a espessura do muro proporcionalmente, não proporcionalmente, mas de certa forma eu consigo reduzir um pouco, ok? E também permite começar o enriquecedor na borda, onde os esforços são apenas a metade, com apenas meia pilastra, ok? Tá? E aqui tem um exemplo prático de um muro com pilastras. Perceba o seguinte, ó, tem primeira e segunda fiada, então a primeira fiada, ó, um bloco virado e dei um monte de blocos um do lado do outro aqui, ó, tá? Chegou aqui, tecnicamente a primeira fiada continua reta e é colocado 2 blocos na vertical, ok? Já na segunda fiada, amarra com essa região aqui, ó, e daí faz um bloco horizontal. Perceba que na verdade o caminho que eu estou fazendo é esse aqui, ó, tá? É como se fosse uma serpentinha que a gente pode imaginar, ok? E só usa o bloco inteiro, tá? Se eu fosse trabalhar com apenas um bloco de espessura, daí eu teria, ó, uma questão que começa com meio bloco, vem aqui, passa, volta aqui, ó, daí na outra fiada, amarra no outro sentido, é sempre fazendo isso aqui, ó, tá? E isso elimina a necessidade de algum outro bloco de encaixe, porque não tem, é só um vai e volta, ok? Tá? Então, vou demonstrar agora aqui como a gente faria esse dimensionamento, o que mudaria na nossa planilha. Então, eu peguei a nossa planilha de blocos com investidores. Ok, vamos imaginar esse muro aqui. Então tem um muro, mas já que estava com um espessor de 19, né? Agora, claro, tá? Porque bloco, isso aqui você vai estar com blocos de 19, ok? Tá? O que aconteceria aqui? Bom, o que eu modificaria? Que atualmente esse muro está como? Ele está com um bloco de 14, ok? Com fiados cada dois enriquecedores, ok? Eu troco para 19, ok? A espessura vai de 28 para 22, ok? A espessura de cada enriquecedor é 39, ok? Que vai reduzir mais ainda a esbeltez, tá? E a altura também vai ser 39, ok? Tá? Vai aumentar, mas entra a questão que, no caso aqui, ó, eu poderia colocar até 4 barras, ok? Tá? Então eu posso só ajustar aqui, ó, que esse aqui seja maior do que esse, né? Dividido, vou colocar isso aqui, ó, a espessura total, né? Um ferro poderia ter cada 5 centímetros no máximo, mas o ideal é colocar menos, que sabe, uns 8 centímetros aqui, ó. Vocês formaram aqui, esse aqui, ok. Daí não vai acontecer, claro, se fosse um muro pequeno, era muito aço, mas com um muro mais largo, não é um problema tão grave, ok? Tá? E antes ele precisava de estribo cada 5 fiadas, agora cada 3 fiadas, ok? Então, a gente conseguiu reduzir consideravelmente estribos, até colocar aqui, quem sabe, 10, 12.5, 16 aqui, ó, tá? Para a gente ter a possibilidade que, no caso, vai precisar de um estribo maior. Por que um estribo maior? Basicamente, porque até fazer assim, ó, colocar aqui uma opção de aqui, né, que é nas primeiras 3 fiadas, né, ficar de diâmetro necessário. Por que ele está dando espaçamento de cada fiada aqui? Isso aqui no máximo, né, colocar o máximo de sempre pelo menos uma fiada, né? Por isso não queria, ok, uma fiada aqui, tá? Uma fiada aqui, beleza. Eu estribo de 8 em cada fiada,
certo? Tá? Desculpa o WhatsApp aqui ligado, só vou tirar o WhatsApp aqui, tá? Não quero abrir o WhatsApp para todo mundo ver aqui, que muita gente postando, me chamando agora, mas ok, vamos voltar para cá então, beleza, tá? Só ajeitei ali, voltar para cá, beleza. Então, 8 milímetros só nas primeiras 3 fiadas, certo? Tá? Essa foi a diferença. Tá? Vai gastar mais aço, na quantia de barras 3, né? Claro, se fizer 3 barras, eu coloco 12.5 desses 4 barras e daí eu coloco 2 em cada enriquecedor, ok? Essa é a primeira solução, ok? E a gente consegue muitas vezes uma altura considerável com esse arrimo aqui. Tá? Eu quero demonstrar que a gente consegue muitas vezes uma altura considerável, ou, dependendo do caso, né? Claro que vai ser tipo 120, ok? Mas eu consigo, vou colocar uma altura de 16, né? Tá? Ou até 20 aqui, consigo passar com 2 barras aqui, ó, com 120, eu posso até afastar mais, 140, ok? Tá? 140 centímetros tem problema de compressão excessiva, tá? Mas, tirando isso, né? O único problema que eu teria aqui seria o quê? Ok, 140, a FPK da alvenaria não foi suficiente, ok, aumento para uma alvenaria de 5 MPa, já resolveu. Uma alvenaria de 6 MPa resolve mais ainda, e eu consigo fazer um muro mais alto, até com, digamos, entre um enriquecedor e outro, né? Tá? Porque o espaçamento entre os enriquecedores aqui está baixo ainda, posso colocar uma pilastra cada 1,60 m, cada 1,80 m, cada 2 metros, cada 2,20 m, ok? Tá? O que acontece é o seguinte aqui, qual que seria meu limite aqui? Bom, eu vou tentar buscar um espaçamento onde eu preciso só um ferro 12.5 a cada, digamos, pode ser colocar 5 fiados ou 6 fiados aqui, ó, tá? 5 fiados aqui, tá? Se eu colocar espaçamento menor aqui, ó, conseguiria cada fiada. Se eu coloco 140, eu ainda consigo, ó, 160 já preciso de 2 ferros. Então, podemos ter 1,40 m, né, para colocar só um ferro e aproveitar mais as pilastras vertical. Ok, então cada 1,40 m tem uma pilastra. Tá? Então, altura, 3,60 m. Tranquilo? 3,80 m. 3,80 m começa a gerar, ó, compressão excessiva. Ok? Daí então começou a gerar compressão excessiva, o que eu faço é comentar o FBK, ou a resistência do bloco. 7. Beleza, consegui resolver. Vou colocar o bloco de 8 MPa aqui, consegui resolver. Tá? E dentro da questão, 4 metros de altura agora. Passou, mas está precisando de 2 ferros de 20 para cada lado e quantidade de barras de canaleta, 2 barras. Tá? Então, essa canaleta que já está pesado, eu poderia fazer o quê? Ou aceitar colocar um ferro maior, pelo menos as primeiras canaletas ali, né? Ou reduzir o espaçamento. Tá? E consigo chegar tipo, em 5 metros de altura esse muro? Entra uma questão. Desse jeito aqui, não. Tá? Mas tem como chegar em 5 metros de altura assim tranquilamente. Como? Aumenta a altura para, ao invés de 39, 59. Ok? Resolveu a situação. Ok? Eu ainda vou ter uma armadura pesada, ainda vou ter uma armadura horizontal pesada, mas fazendo 2 fiadas de espessura aqui, ó, ou seja, fazendo esse desenho aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, eu consigo vencer mesmo 5 metros. É barato? Não. Eu tenho muito ferro 16, mas é uma possibilidade. Okay? Isso aqui funciona. Isso aqui eu consigo aplicar para resolver o meu problema. Okay? Então, essa é a primeira possibilidade, que é trabalhar com um bloco iniciador. Tá? Agora, vamos voltar para cá. Tá? Uma questão que eu não cheguei a abordar, mas é o seguinte, ó, onde tem a junta, é só separar totalmente o bloco, né, e colocar meio bloco aqui, e naturalmente isso que foi feito uma junta, entendido? Tá? Então, essa é uma vantagem do muro com pilastras, não teve diferença de dimensionamento, a diferença é que ele é mais largo. Mas, ok, entendido isso aqui. Próxima opção, tá? Isso é uma outra opção que pode ser eficiente, tá? Não tanto em muro com enchedores, porque o enchedor eu posso só aumentar, mas em um muro simples aqui pode ser eficiente. Eu vou até colocar a opção também no enchedor, mas a opção de grauteamento, ok? Tá? Então, se ao invés de apenas eu levantar o muro e grautear onde necessário, e se eu grautear todo o muro? Você vai pensar, nossa, vai gastar bastante concreto, tá? Imagina que eu tenho um muro, sei lá, de blocos de 19, só para demonstrar uma situação, tá? E esse muro tem, sei lá, 2 metros de altura e tem uns 20 metros de comprimento, ok? O grauteamento vai ser em torno da metade do volume total. É 4 metros cúbicos de concreto, tá? É um volume considerável? Não é pouca coisa, né? Bem que posso comprar aí tranquilamente mais de R$2.000, que vai ser necessário para grautear, mas muitas vezes é uma solução que resolve, ok? Se eu não tiver outra solução, não puder comprar um bloco mais resistente, isso que resolve, ok? Tá? Então, como que a gente faria esse dimensionamento do grauteamento? O que modifica o grauteamento? Tá? Primeira questão é, vamos para o remo de blocos normal aqui para demonstrar a situação. Imagina que eu tenho esse solo aqui, ok? Tá? Se eu colocar, tem menos golpes aqui, tipo 4, colocar aqui, ó, 5 golpes aqui, tá? Beleza, o que vai acontecer? Já deu um hashtag num aqui, tá? Já deu compressão excessiva aqui, tá?
E entra a questão que tá muito, não tem como isso aqui suportar, tá? Eu teria que aumentar o bloco, ok? Esse bloco aqui, com 2 metros de altura, blocos de 14, fica complicado. Digamos que eu trabalho com blocos de 19, para demonstrar. Resolvo a situação, tá? Blocos de 19 resolve a situação. Mas se eu quiser trabalhar, eu preciso trabalhar com o bloco de 14 para resolver a situação. O que eu poderia fazer? A primeira questão que eu poderia colocar, um FBK de 8 MPa? Poderia. 10 MPa? Poderia. 12 MPa? Nem assim resolve, tá? Teria que ser tipo 14, 15 MPa. Devo achar bloco de 15 MPa? Difícil, ok? Tá? O que eu poderia fazer ao invés disso se eu não fosse trabalhar com um bloco tão pesado? Bom, nesse caso que eu preciso de 15, provavelmente eu não teria muita solução, tá? Por quê? Porque eu teria que ir para 15 MPa. Mas, por exemplo, o bloco de 19, tá? Se eu tivesse 4 MPa, por exemplo, só tem blocos de 4 na região, o que eu poderia fazer seria o seguinte, ó. Primeiro, aqui deu um hashtag num, tá? Que é o quê? Não tem armadura que vai atender aqui, porque concreto arrebenta. Se concreto arrebenta, como que eu faço para o aço suportar a tração? Não adianta, ele arrebenta. Ok? Tá? E também pode ter problema de alimentos, isso que a gente só vai descobrir depois que a gente corrigir esse aço. Ok? Então, o que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó, vou pegar aqui, ó, a nossa NBR 16868. Ok? Tá? O que a NBR 16868 traz? Ela traz essa questão aqui, ó, de FPK asterisco por FPK. Ok? Isso que a nossa norma traz. Tá? Então, só vou colocar aqui, ó, esse dado aqui. Esse dado a gente tem que colocar como um todo. Ok? Eu até vou jogar aqui, sabe, 2 linhas para baixo aqui, ó, porque eu vou ter que informar 2 novas questões. Então, copiar essas 2 linhas aqui, colamos aqui, ó, 2 questões. Primeira questão aqui, ó, grauteamento. Ok? E que possibilidades eu tenho de grauteamento? Tá? Vou até criar, quem sabe, aqui, ó, uma tabelinha aqui do lado, tá? Mas sem grauteamento, né? Sem grau, ok? Tá? Ou na verdade, sem grout não tem essa possibilidade, né? Sem grout realmente não tem, tá? Mas a opção, tipo, vou até colocar grauteamento aqui depois, tá? O peso efetivo aqui, ó, tá? Mas o que eu poderia fazer é apenas furos reforçados, ok? Isso seria uma possibilidade, né? Porque eu posso grautear só os furos reforçados, ok? Colocar aqui furos reforçados como um todo aqui, ó. Mas beleza. Que outra possibilidade eu tenho? Eu tenho 50% dos furos, ok? Ou no caso que aqui tem uma possibilidade de 100% dos furos, ok? Qual vai ser o peso por metro quadrado, o peso por metro cúbico aqui de cada caso? Bom, com furos reforçados, tá? O que vai acontecer, tá? Digamos que eu tenho o espaçamento de armadura vertical aqui, ó, menor, tá? Mas a questão é, eu poderia ter em torno de 25%. Se furar só os reforços, vai ser equivalente a 25% do total grauteado, ok? Isso seria equivalente ao quê? Eu vou pegar esse 25 aqui, ó, multiplicar pela espessura do bloco em metros, ok? Seria equivalente a 0,0475 metros cúbicos. Só que o bloco já tem um espaço, então eu uso metade como base, ok? Então, se eu tenho um bloco de 19, geralmente vai gastar 9,5 cm para grautear ele, ok? Uma equivalência, tá? O que vai dar aqui, ó, e daí multiplicando pela densidade do grout, que é em torno de 2,4, isso vai gerar um peso efetivo de em torno de 57 kg a mais por metro quadrado, ok? Tá? Agora, Ctrl C aqui, tá? Esse eu tenho metade dos furos grauteados é vezes 0,5, ok? 0,5 aqui, tá? Já é um peso de 114 kg adicional, tá? É uma diferença gigante? Não, mas é uma diferença, ok? Tá? Então, colocamos aqui 114 kg, e se eu grautear tudo, né? Porque se eu grautear tudo, eu vou ter uma resistência bem maior, porque o peso bem maior, desculpa, tá? 230 kg adicional por metro quadrado, ok? Tá? Então, vou colocar o que? Grauteamento aqui, né? Acessamos aqui, mesclamos dados, validação de dados, eu quero uma lista, eu quero essas 3 opções aqui, tá? Então, eu posso reforçar só os furos, digamos, reforçar só alguns furos, e isso já vai aumentar meu peso, tá? Eu não considerava isso porque tecnicamente é um benefício que a gente vai ter, tá? Mas a gente tem isso, ok? Tá? Então, o que vai acontecer com o meu NK, minha carga, ok? Minha carga total, peso por metro quadrado do muro vai ser esse, certo? Mais, agora, ok? Mais proc V, essa opção aqui, nessa tabela aqui, coluna 2, e eu quero o valor exato. O que aconteceu, ó, tá? Tecnicamente aumentou um pouco o NK, aumentou mínima coisa do MK, tá? Mas aumentou o peso do muro. Então isso aqui vai auxiliar no equilíbrio. Só que agora tem outra questão.
Aqui foi o grauteamento, beleza, tá? A outra questão que eu tenho é FPK. Vou pegar aqui, ó, FPK asterisco sobre FPK. Que valor que eu tenho, tá? E aqui, novamente, vou ter que preencher para cada caso, tá? Mas imaginando um bloco de 4 MPa, então, porcentagem sempre, ok? Ou um valor fixo aqui, né? Tá? Mas eu tenho quanto eu tenho para 4 MPa? 2, certo? Tá? Então, aqui eu tenho 2. Beleza, tá? Então, eu vou colocar o quê, ó? FPK efetivo. Qual que é a resistência efetiva? Vai ser, no caso aqui, ó, vai ser 4 vezes esse valor aqui, ó, tá? Esse valor aqui, V0,25 mais 1 V0,75, ok? Tá? Então, isso é equivalente a 5, ok? Tá? Agora aqui, se eu tiver 50% grauteado, é 50% desse mais 50% desse, ok? Então, vai dar tipo 1,5 aproximadamente, tá? Da resistência original. E aqui, eu só vou fazer o quê? Esse aqui vai ser o FPK original vezes esse aqui, tá? Ou eu posso colocar tipo só ganho. Ganho aqui vai ser 1,25, 1,5, não, o ganho vai variar também, mas ok, tá? Posso só não multiplicar pelo FBK aqui, tá? Só tirar o multiplicar pelo FBK, porque daí dá um ganho direto, ok? Nesse caso aqui é 1,5, mas se tivesse um valor menor, se tivesse, por exemplo, um FPK de 1,75, teria um ganho diferente, tá? Mas essa que seria a questão do ganho, tá? Esse ganho vai para onde? Para a resistência que eu tenho, ok? Basicamente, pelo menos furos reforçados vão ter sempre, ok? Nem que não chegue exatamente um quarto, a gente chega próximo disso, ok? Então, o que vai acontecer com a minha resistência do bloco? Está aqui o FPD, certo? Multiplicado por PROC-V, né? Essa tabela aqui, eu vou pesquisar aqui, ó, na coluna 3, e o valor exato. Só por grautear, eu ganho resistência. Tá? Então, peraí. Procurar essa aqui, nessa tabela, procurei o E6, nessa tabela aqui, coluna, aqui, ó. Coluna 3 e valor falso. Beleza, tá? O que aconteceu, ó? Com os furos reforçados, ainda gera problema. Antes, como é que estava? Estava em 57, eu estava com um MUD 57 e fui para um MUD 46. Já melhorou, tá? Mas, e se eu grautear 50% dos furos? Ou seja, grautei um furo por um furo, grautei um furo por um furo. O que vai acontecer? Eu pedi para aumentar jumps, né, para poder afastar as barras, tá? Mas a questão é que, ferro de 16 aqui, ó, já cada 3 furos, né? Claro, eu tirei metade do mais, você entendeu a questão, tá? Em torno de 50% dos furos, ok? Isso já vai permitir resolver esse problema, ok? Eu consegui resolver esse muro sem precisar aumentar um bloco. Se eu tenho só o bloco 4 MPa, seria suficiente, tá? Essa mesma questão a gente pode fazer, só para demonstrar, mas imagina que eu tenho, por exemplo, um muro mais baixo, mas é um muro de 14. Um muro de 14 aqui, ó, tá? Um muro que só com furos reforçados não atenderia. Ok? Mas se eu grautear 50% dos furos ainda não, se eu grautear 100%, quase resolveria, ok? Tá? Ou, dependendo do caso, poderia usar tipo 6 MPa, aqui, só voltando para cá, tá? Mas com 25 furos reforçados apenas, ó, 6 MPa não resolveria. Mas se reforçar tipo metade dos furos, já ajuda, ok? Só que com 6 MPa o FPK asterisco aqui é 1,75, tá? Mas, ó, não foi suficiente, se eu grautear tudo, resolveu. Ok? Tá? Pós-crédito, no caso aqui, tem uma opção adicional, tipo 75% dos furos. 75% dos furos aqui, tá? Então, 75% dos furos aqui, ok? Tá? Se eu grautear 75% dos furos, tá? O que eu vou ter de coeficiente vai ser 0,75 aqui, e aqui vai ser 0,75 do primeiro, né? Mais 0,25 aqui, ó. Tá? Então, vai ser um valor, aqui, peraí. Aqui multiplicado por esse aqui, beleza, tá? Vai dar 1,56, vai dar uma média aqui, certo? Então, eu poderia grautear, no caso, 75% dos furos. 75 não foi suficiente, percebeu? Tá? Se 75 não foi suficiente, né? Por quê? Porque ele gerou um mu ali, ó, de 45%, tá? Entra a questão, peraí. Aqui, esse valor aqui não pode estar certo. O valor aqui deveria dar 0,75 aqui, ó. 0,75 aqui, ok, tá? Visto que agora 50% não foi, 75% já atendeu, ok? Então, com 75% já atendeu. Claro, vou ter que grautear onde eu coloquei o vergalhão e 2 lados adicionais, mas é uma possibilidade. A gente consegue resolver a situação assim, tá? E conseguiu resolver a situação, então pode aplicar isso aqui. Agora, vamos copiar isso aqui, ó, e colar essa mesma tabela aqui do lado. Ok? Posso colocar essa tabela aqui embaixo, ó, tá? Claro, tem que corrigir ela, né? Mas essa que é a base. Então, peso efetivo, né? Eu estou usando essa espessura aqui, ó.
tá? Então é esse B3 aqui. Pera aí. Qual conferência é o B3 que eu estou procurando? É o B3 sim, porque aqui ó, ele está procurando pelo B3 mesmo. Tá? Então, só copiar o B3 ali ó, e colocar aqui, mesma coisa, B3 aqui, mesma coisa, B3 aqui, ó, só para a gente ter o peso relativo ajustado. Ok? Tá? O que aconteceu? Ok, tá, aqui entendeu? Tá? E o ganho agora, então eu tenho que colocar, vou jogar isso aqui para baixo, né? Vou jogar isso aqui, quem sabe, 2 linhas para baixo, joga isso aqui 2 linhas para baixo, joga essa caneta posso deixar, né? E vou colocar esses dados aqui, ó, grauteamento e FPK asterisco para FPK, certo? Tá? Grauteamento, então, dados, validação de dados, eu quero uma lista dessas opções aqui, ó, certo? Tá? E, imagina deixar para 6, 8 e 10 MPa é 1.75, ok, vou deixar 1.75 ali, tá? Agora eu quero colocar alguma coisa, faça o muro falhar, por exemplo, tá? Se tivesse, por exemplo, um vencedor 39, ok? Tá? Até que altura esse muro passaria? 400, 420, 400, colocar 440 aqui, ó. Tá? O que aconteceu? Esbeltez excessiva não tem que resolver. 420, quem sabe aqui, ó. Ainda assim ele está com esbeltez excessiva, ok? Então o problema que gerou esse muro, na verdade, tá? E reduzir espaçamento não vai ajudar, tá? Porque a esbeltez continua a mesma coisa, tá? Mas o problema aqui é a altura. Então eu vou colocar assim, ó, 400 e vou aumentar o espaçamento dos vencedores aqui, ó, para aumentar um pouquinho a esbeltez, ó. Aumentei esse esbeltez, já gerou compressão excessiva, percebeu? Tá? Vou até colocar, quem sabe, 1,80 m aqui, ó. Certo? Porque daí deu um amortecedor excessivo aqui, deu um amortecedor aqui também, tá? Ok? Tá? Mas a questão é, o que eu poderia fazer na prática aqui? Seria o seguinte aqui, ó. Eu vou considerar o peso adicional igualmente. Ok? Então, cadê o nosso peso do muro aqui, ó? Peso por metro quadrado do muro. Ok? Tá aqui. Multiplicado, né, por o quê? Multiplicado por PROC-V, na verdade mais, né? Mais PROC-V, né? Eu quero procurar essa opção aqui nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato, ok? Só disso a gente já reduziu, modificou um pouquinho o comportamento dele, tá? Agora outra questão, aqui nesse cálculo eu não estava considerando que eu tenho enriquecedores, ok? E eu posso considerar isso aqui, ó. Então como que eu vou modificar isso aqui? Assim, ó, multiplicado por a espaçamento de vencedores mais esse, né, peraí, mais o H do vencedor, ok? Tá? Então o H do vencedor, isso aqui é um muro com pilastras, mas ok? Tá? O H do vencedor que vai dar menos, esse H do vencedor, eu tenho que subtrair a espessura, ok? E subtrair 1 centímetro, certo? Por quê? Porque eu já estou contando aqui no 1,80 m, ok? Ou alternativamente poderia fazer assim, ó, vamos lá. Peso efetivo vai ser multiplicado por, eu posso calcular o total. Então, esse vezes esse, né? Esse aqui, peraí. Esse menos a parte, a espessura do vencedor, né? Vezes a espessura, né? Essa é a questão, mais esse vezes esse, ok? Tá? Isso que vai ser o ganho tecnicamente que eu estou tendo, tá? E isso eu divido por esse vezes esse, ok? Vai dar um peso um pouquinho maior, tá? Mas, ok, foi para 0,07, agora é só copiar todo o restante aqui, ó, para baixo. Então, joguei para baixo aqui, mesma conta aqui, mesma conta aqui, mesma conta aqui, tá? E o FPD, eu vou fazer aquela conta também. Então, o ganho aqui, ó, esse ganho vai ser baseado nessa célula aqui, ó, tá? Mas, tirando isso, eu vou trocar a célula que vai ser baseado no ganho, ok? Daí vai estar correto o cálculo do ganho por grauteamento dos furos. Okay? Lembrando que esses furos são os furos do muro, não adianta grautear só o vencedor, tem que grautear a região do muro, que é essa questão, ok? Tá? Então, beleza, foi esse ganho aqui. Então, agora vou fazer o quê? Esse FPD vezes PROC-V, o grauteamento, por essa tabela aqui, coluna 3 e valor exato, ok? O que aconteceu? Foi para 0,19, ok? Tá? Então, estava em quanto? 12, foi para 19 quilos. Isso grauteando 75, poderia grautear 50 e resolveria, tá? Grautear só os furos reforçados não, mas se eu grautear 50% já resolve. Claro, entra a questão que ainda está precisando de muito aço porque eu estou falando de uma altura considerável, ok? Dependendo do caso, se fosse uma flexão menor, se fosse um muro menor e tudo mais, resolveria com menos, daí depende de cada caso, né? Qual a dimensão exata, mas a questão é, a gente consegue aplicar isso praticamente sempre e a gente consegue resolver esses problemas do muro usando grauteamento. A gente ganha no cisalhamento, a gente ganha na carga axial como um todo e resolve a situação como um todo, certo? Tá? Outras opções que a gente tem, espessura dupla, ok? Tá?
Imagina que eu estou fazendo esse muro aqui, né, já fiz o grauteamento e tudo mais, né, vou até colocar, quem sabe aqui, ó, o espaçamento, e ainda assim ele não está resolvendo, quem sabe eu tenha só 6 MPa. E mesmo grauteando tudo, porque grauteando tudo foi suficiente, tá? Mas, se no caso tivesse, sei lá, 4 MPa aqui, eu teria o coeficiente de 2, se eu quisesse colocar aqui, ó, mesmo grauteando tudo, não seria suficiente, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? O que eu poderia fazer aqui para auxiliar seria aumentar o enriquecedor. Ou seja, ao invés de colocar um enriquecedor cada 39, certo? Eu coloco o enriquecedor tecnicamente cada 39 em si, ok? Tá? Então, o que eu faço? Se eu tenho, vou colocar 120 aqui no caso, ó, tá? Mas se eu reduzo o espaçamento entre os enriquecedores, ajuda, tá? E se eu reduzir mais, 1 metro, 80 centímetros já resolveria, tá? Mas, entra a questão, isso grauteando todos os furos, certo? Tá? A questão é, como que eu poderia resolver? Uma regra que a gente poderia seguir seria o quê? Não é muito comum, mas poderia colocar um enriquecedor em cada região, ok? Tá? Então, a cada furo, né? Então, eu só vou fazer o quê? Eu vou fazer uma parede basicamente dupla, tá? Isso é uma possibilidade, tá? E dentro da questão que eu daria ferro 16 cada 2 fiados, eu posso colocar tipo aqui, ó, 100, né? E aqui também colocar 100, ok? Tá? Então, daria, ó, um enriquecedor de 1 metro cada metro, ok? Tá? Quantia de barras por metro seriam 4 ferros, ok? Então, isso aqui por metro já, tá? E a armadura vertical, se eu colocasse ferro de 20 aqui, ó, tem 3 ferros de 20 por metro, ok? Ou, se eu colocasse 12,5 seria mais que 1, né? Nem teria espaço, ok? Mas essa é uma possibilidade também, ok? Eu coloco por metro, e daí o que vai acontecer na execução? Isso aqui, ó, é comum em parede de tijolo, tá? Não é comum em parede de alvenaria, tá? Mas é possível, tá? Então, a gente trabalha com tijolo duplo, ó. Então a primeira fiada faz isso aqui, ó, tá? Então, a primeira fiada faz isso aqui, a segunda faz a mesma coisa, tá? Então uma fiada de blocos horizontais, sempre alternados, a segunda fiada de blocos na vertical, ok? Tá? Esse método é comum porque aumenta muito a resistência e compressão, mas ele auxilia um pouquinho na flexão, ok? Auxilia consideravelmente na flexão, aliás, tá? Se o muro com pilastras usar viga larga, esse método é usar laje plana. Ok? Minimiza a espessura ao máximo, mas gasta mais materiais. É uma possibilidade se realmente você tem que fazer alvenaria e está limitado a, quem sabe, uma espessura mínima. Ok? Aí, claro, a gente consegue vencer alturas maiores com esse método. Por quê? Porque eu reduzi esbeltez. Certo? Entendi essa questão? Beleza. Continuando então. Aterro compactado. Outra opção que a gente tem vai cortar, quando for fazer um muro, em vez de usar o solo natural, a gente refaz essa região aqui, tá? Com base no ângulo de 45 graus aqui, ó, todo com um aterro bem feito, camadas cada 15 centímetros, no máximo 20, bem compactadas, umedecidas compactadas, e isso também é uma maneira de aproveitar melhor. Então eu pego um solo argiloso, faço uma boa compactação, consigo um SPT maior, então eu consigo um muro mais leve. Isso é uma possibilidade. Próxima possibilidades. Uma parede, tá? Tecnicamente, muro não é parede, tá? São duas coisas diferentes, né? Porque a parede tem alguma coisa no topo e aquela coisa no topo pode apoiar. E a parede tendo apoio no topo, ela reduz os momentos de esbeltez, permitindo uma altura maior. Tá? Parede sofre flexão bidirecional, reduzindo o momento, permitindo mais, ok? Parede sofre compressão, o que gera efeito de proteção e aumenta a resistência, ok? É possível gerar um efeito similar por atender do muro, mas é um caso especial, até abordo isso aqui no modo de contenções, mas é uma possibilidade, tá? E paredes são hiperestáticas, permitindo redistribuição, então tudo aqui muda e permite a otimização bem maior com paredes, tá? O dimensionamento não segue o mesmo princípio e não pode ser feito pela planilha, né, que a gente demonstrou, porque parede é uma coisa, muro é outra, tá? Como eu falei, eu abordo isso no modo de contenções, tá? E, questão final aqui, que a gente pode fazer área perdida também. Então, imagina que eu tenho uma parede de 3 metros, eu não preciso aterrar toda ela. Se eu tiver uma laje aqui em cima, eu não preciso aterrar, ok? Essa região aqui, ó, ao invés de fazer todo o aterro, eu faço uma laje aqui, faço a parede aqui, ao invés de ter uma parede de 3 metros, tem uma parede de 1 metro, 1,5 metro aqui, ó, e o restante pode ser uma alvenaria comum. A ideia aqui vai ser um muro, ou eu posso fazer parede como um todo, né, e conectar no topo e gerar hiperestática também, reduzir por baixo pela metade dos esforços ou até mais. Ok? Tá? Isso é uma vantagem que pode ser feita, pode ser aplicada e pode reduzir consideravelmente o custo. Ok? Isso, claro, para paredes, não para muros, mas é uma opção que a gente pode aplicar se tem uma falha numa contenção. Beleza? Tá? E por questão final, tá? Isso tudo que eu demonstrei, tanto em muro quanto parede, a gente consegue aplicar essas opções e várias outras, né? Aí, além disso, se tiver uma obra complexa, SPT variável, um muro curvo, um muro com dobras e tudo mais, a gente tem que fazer uma análise muito mais crítica, tá? Eu faço isso, demonstro análise mais crítica dentro desses cursos, tanto o curso de parede estrutural, onde eu abordo contenções de parede estrutural, alvenaria estrutural e CF, no curso concreto, onde eu abordo
contenções de concreto e no módulo de contenções que abordo os dois casos, só que daí é focado só em contenções, beleza? Tá? Mas por enquanto seria isso. Essa é a questão que eu queria abordar, relativa a como a gente consegue otimizar, se tiver uma altura muito alta, como a gente consegue resolver uma altura alta usando alvenaria, tá? E por enquanto seria isso.